O que é a metodologia em si? Tá? Metodologia é a palavra derivada do latim, que vem de métodos, que significa o caminho da realização de algo, né? Ou seja, é o processo que se deve utilizar para chegar a um fim, né? Ou para chegar-se a um conhecimento. Avaliação. O que é avaliação, né? É a ciência da medida do valor. É o conjunto de operações que se leva à determinação técnica, né, do valor de um bem. Em nosso caso, um imóvel, né, ou o direito do imóvel. Significa, segundo o dicionário Aurélio, determinar o valor. Então, você vai determinar o valor do imóvel, né, ou do direito em si. Compreender. Então, você vai compreender aquele imóvel, saber daquele imóvel, né, sua localização, as suas benfeitorias, o tipo de acabamento, o tipo de construção, né? Para compreender tudo aquilo, fazer os cálculos até chegar no valor, determinar o valor, apreciar, prezar, reputar-se e conhecer o seu valor. A metodologia utilizada na avaliação de imóveis, né? Ela está toda descrita, né? Que é o caminho que a gente deve seguir, que é uma norma técnica brasileira, que é a NBR 14.563, né? Elas são divididas em 7 partes. Normalmente a gente utiliza somente as 3 partes, né? Que são os procedimentos gerais, a primeira parte, a segunda parte são os imóveis urbanos e a terceira parte, imóveis rurais, tá? E no fim, a gente tem o parecer técnico de avaliação mercadológica, né, que é depois de seguir toda essa metodologia da NBR, né, a gente chega na conclusão que é o nosso relatório, que é o parecer técnico, né, da avaliação mercadológica. Dentro da norma técnica, existem 4 métodos, tá? Existem 4 métodos para se identificar o valor de um bem, tá? O método comparativo direto de dados de mercado, que é o que a gente mais utiliza aí, que é o mais confiável até. O método involutivo, que é o segundo mais utilizado, eu vou estar falando para vocês daqui a pouco mais especificamente sobre os dois, tá? O método evolutivo e o método de capitalização de renda. E aqui o que a gente praticamente não utiliza, né, que são métodos para identificar o custo de um bem, né? Isso aqui quem utiliza mais são a parte da engenharia dos engenheiros, né? Que é o método comparativo de direito de custo e o método de quantificação do custo. Por que a gente não utiliza? Porque nós queremos saber o valor de venda do mercado, né? Ou seja, o valor de um bem ali pronto, ok? Método comparativo direto de dados do mercado. Isso aqui é o que a gente mais utiliza, que é o método mais utilizado, consistindo em realizar uma comparação entre os imóveis, né, de mercado de preços similares, tá? Ou seja, se você tem um apartamento em um prédio, né, e você viu ali em outro prédio também que o acabamento é semelhante, né, a área de lazer é semelhante, a localização é muito próxima uma da outra, então ali a região, na hora que você for analisar a região, a análise é praticamente a mesma, né? O que vai diferenciar, às vezes, é a posição, a altura, o sol, né? A posição do sol. O acabamento, às vezes, pode ser o mesmo, que foi construído na mesma época, às vezes pode ser um porcelanato 40x40, que foi utilizado nas mesmas formas das duas construções, né? Que são essas características distintas que vocês têm que analisar também, né? E para isso, devido a essas características distintas, vocês têm que fazer a homogeneização dos valores. É claro que um prédio, um apartamento com um andar mais alto, ele vai valer mais do que um andar mais baixo. Um apartamento, o mesmo acabamento, tudo igual. Para o poente, ele vale menos do que um apartamento para o nascente, né? Às vezes um apartamento voltado para frente, que tem um grande movimento de carro, barulho, é claro que isso aí vai desvalorizar mais do que o apartamento voltado às vezes para o fundo, que tem mais tranquilidade e sossego, né? Tratamento por
fatores, né? Que são esses fatores aí. O tratamento científico, que é a interferência estatística, tá? E é necessário uma boa amostra de dados. Então, se é necessário vários apartamentos, eu indico aí no mínimo 10 apartamentos, 10 imóveis parecidos uns com os outros, que para você fazer esses dados comparativos, né? E sempre levando em consideração que deve ser apartamentos, imóveis semelhantes, tá? Essa aqui é uma tabela, tá? Que mostra, que dá um exemplo, né? Aqui, ó, são 10 imóveis, a maioria no setor Bueno, alguns no Bela Vista e Serrinha, que são localidades próximas, né? Dormitórios seguindo sempre, 3 dormitórios, a idade, né? A média de 5 anos, 4 anos, 3 anos, que chega próximo aqui da descrição de cima, né? Que é o apartamento de 3 dormitórios com suíte, 2 vagas de garagem. As garagens aqui pode ver que todos têm 2, opa, errei aqui. Pode ver que todos têm 2, né? A posição, todos são frente, né? Andar, a posição dos andares são variáveis aqui, e a metragem quadrada também é bem próxima uma da outra. Levando em consideração, né, esse aqui já é um fator de redução, né, que a gente tem que alterar, por exemplo, a oferta. Se ele está ofertado, né, não foi vendido ainda, então não é uma fonte muito confiável. Então a gente joga o fator de oferta aí 10%, então diminui o valor do imóvel em 10%, tá? Para a gente chegar ao cálculo mais próximo. Se ele é um imóvel vendido, que ele está aqui, né, ele já é o imóvel, o valor realmente que foi vendido. Então é o valor que o mercado está pagando por aquele imóvel. Então não precisa fazer nenhuma alteração, tá ok? E aí você chega ao valor do metro quadrado aqui, tá ok? Dividindo o valor de venda, né, e o tamanho da área. E aqui chega o cálculo total das 10 unidades aqui do setor Bueno, né, 10 unidades, dá 25.995. E aí simplesmente você faz uma média aritmética, né? Que aí pega esse valor aqui, divide ele por 10, que são a quantidade de apartamentos, né? E multiplica pelo valor, a quantidade de metros quadrados do imóvel que você está querendo chegar no valor. E assim você chega ao valor de venda. Método de capitalização de renda, né? Esse aqui é quando você não encontra imóveis para vender, né? Por exemplo, um shopping, né? Você não tem imóveis comparativos, tá? Que aqui depende da sua capacidade de produzir renda. Não se encontra imóveis excluindo o método comparativo. Então não tem como você comparar, né? As dificuldades de reprodução excluindo também outros métodos como evolutivo e involutivo. Possuem potencial de renda. Exemplo, shopping centers, hotéis e clubes, né? Então esse aqui você vai fazer o seguinte, consiste em estimar o valor do bem, né, ou das suas partes pela capitalização da sua renda real prevista a uma taxa de juros compatível com o mercado. É usual estimar o rendimento bruto que terá no futuro e subtrair dele os custos de trabalho e juros de capital, né? Ou seja, você vai pegar o imóvel, ver qual que é a renda dele ali, qual que é a possível renda, por exemplo, de todas as salas de um shopping, né? Você vai pegar e multiplicar aquilo ali durante o período de vida do imóvel, né? E aí vai pegar isso e subtrair os custos, impostos e tudo mais de despesas daquele imóvel durante esse período, né? Até, inclusive, as taxas, né? Só que ele é um método muito arriscado. Por quê? Existem as variações dos períodos e nas taxas. Então, cada variaçãozinha que você colocar
o valor do imóvel ele pode ir muito para cima ou muito para baixo, né? Além da imprevisibilidade das cidades, ou seja, se a prefeitura vai e muda o plano diretor e aquela área ali deixa de ser a área principal de comercialização, né? Ou se essas taxas do mercado, os custos, os juros, eles se alteram com o tempo, né? Chega uma crise aí, os juros vão lá para cima, né? Então esse método aqui, ele praticamente é descartável devido a esse risco aí, né, dessas alterações. Método involutivo, tá? Esse método aqui ele é bastante utilizado, tá? Principalmente para áreas, para glebas, né, urbanizáveis, né? Ou seja, às vezes alguém tem alguma fazenda e quer lotear, construir, ou tem uma área que foi gabaritada agora, que o pessoal não está vendendo lote, tá? Ninguém vendeu o lote ainda e quer saber o valor daquele lote para somar, para fazer uma área para construir um empreendimento, né? Ela é muito utilizado, tá? Para avaliação de glebas, como assim que eu disse. Avaliador investiga todos os tipos de utilização do imóvel, identifica as melhores em quantidade e qualidade, né? Por exemplo, uma área gabaritada no setor marista, que é uma área mais nobre aqui de Goiânia, né? Com certeza, ele vai poder construir uns apartamentos maiores, né? Por exemplo, de 200 metros, vai depender do perfil que o corretor chegar à conclusão, né? Já umas outras áreas, algumas glebas urbanizáveis, por exemplo, lá em um bairro mais afastado de Goiânia, né? Normalmente as construções são menores, 2 quartos, 3 quartos, em torno de 55, 70 metros quadrados. Então, saber qual é a utilidade dela e a viabilidade econômica. Então, a partir disso, você faz o projeto de viabilidade econômica, né? Colocando o tipo de apartamento que você vai vender, né? Por exemplo, o apartamento lá no Marista, 200 metros quadrados que vai construir. Então, você vai utilizar os apartamentos de 200 metros quadrados. E quanto que o mercado está pagando hoje nesses apartamentos de 200 metros quadrados? R$6.000 o metro quadrado, vamos dizer, né? Então, com essas informações que vocês vão fazer esse método involutivo. Vocês vão pegar o custo da obra, que é o quê? A área total edificável, né? Ou seja, ali dá para construir 20 apartamentos de 200 metros. Então, vocês vão pegar os 20 apartamentos, multiplicar pelos 200 metros e vai somar também as áreas comuns, né? Então, pega essa área total, multiplica ele pelo custo do metro quadrado para construção, que é o CUB. Aqui em Goiás, você vai localizar ele nesse site aqui, ó, sinduscomgoias.com.br. Então, você tem um custo da obra, né? Que é a total da área edificável, ou seja, se você pegar os 200 metros quadrados de cada apartamento e multiplicar por 20 apartamentos, que é o que vai ser o empreendimento, né? E somar as áreas comuns, área de garagem, área de circulação, hall de entrada e essas outras questões, né? Área de lazer e tal, e somar isso tudo da área total edificável, vezes o custo do metro quadrado da construção, que é o CUB, né? Que a gente chama de CUB. Isso aí você localiza, que ele sempre está em atualização mensalmente, no site do Sinduscom Goiás, né? Então aí você chega ao valor do custo da obra. Okay? Depois você vai descobrir o valor da venda, que é a área edificável versus o valor do metro quadrado. Então aqui em Goiânia você vai pegar os 20 apartamentos vezes 200, né? Que é a área edificável, que é a área vendável, né? E multiplicar pelo valor do metro quadrado naquela localização. Por exemplo, a gente está colocando o exemplo do Marista, colocar 200 metros vezes 20 vezes R$6.000 o metro quadrado. Então, você tem o valor de venda, né? E o lucro esperado é 25%. Então, você pega esse valor de venda
diminui os 25%, né? Que menos o custo, dá o valor do terreno, né? Ou seja, você quer descobrir o valor daquela área para venda, que é o que eu estava falando no início. Então, aqui, ó, o valor da venda, né? Que é o que a gente descobriu aqui, que é a área edificável versus 1 metro quadrado, né? Menos o custo da obra, que é o que a gente descobriu aqui, né? Menos o lucro, que é os 25%. O que sobrar é o valor do terreno. Ok? ShockwaveSound.com